Por que tarda o pleno avivamento? Livro escrito por Leonard Ravenhill. Capítulo 17. O lixo do mundo. O que vem a ser o lixo do mundo? 1 Coríntios 4:13. Seria o ventre do mal, onde nasce o crime organizado? Seria o gênio do mal que mobiliza as insurreições internacionais? Ou seria a Babilônia? Ou quem sabe Roma? Seria o pecado? Ou será que descobriram em algum lugar toda uma tribo de maus espíritos e deram a ela esse nome? Ou talvez seja uma moléstia sexualmente transmissível? Se levantarmos 1000 suposições sobre essa questão, obteremos 1000 respostas, e nenhuma delas estará correta. A resposta certa é exatamente o oposto do que se poderia esperar. Essa expressão lixo do mundo não designa homens nem demônios, e não é nada de conotação maligna. É benigna. Não é nem benigna. É o melhor que pode haver. Também não é nada material, é espiritual. Não tem nada a ver com Satanás, mas com Deus. E não apenas é da igreja, mas um membro dela. E não apenas um membro, mas o mais santo dela, a mais preciosa de todas as joias. Paulo diz: nós, os apóstolos, somos considerados lixo do mundo. E logo em seguida ele acrescenta: a essa injúria um insulto, e intensifica a infâmia, aumentando ainda mais a humilhação, pois afirma: somos escória de todos. 1 Coríntios 4:13. Quando um homem chega a dizer que é o lixo do mundo, é porque não tem mais ambições pessoais, não possui mais nada que alguém possa invejar, não tem mais reputação, nada mais a zelar, não possui bens e, portanto, mais nada com que se preocupar, não tem mais direitos e, portanto, não está sujeito a sofrer injustiças. Que bendita condição! Ele já está morto, então ninguém pode matá-lo. E se os apóstolos tinham tal estado de espírito, tal mentalidade, não foi à toa que eles transtornaram o mundo. O crente que ainda abriga ambições pessoais deve pensar um pouco nessa atitude dos apóstolos para com o mundo. E o evangelista popular que ainda não sofreu perseguições e vive segundo os moldes hollywoodianos, devia pensar um pouco sobre o modo de ser daqueles homens. Então, quem infligiu a Paulo sofrimento maior que o que passou quando recebeu as 195 chicotadas? Sofreu os 3 apedrejamentos e os 3 naufrágios. A rixosa, carnal e crítica igreja de Corinto, ela estava dividida pela carnalidade e por dinheiro. Alguns deles tinham alcançado a fama e haviam se tornado importantes comerciantes da cidade. Então Paulo lhe diz: chegastes a reinar sem nós? Observemos o contraste gritante entre o verso 8 e o 10 de 1 Coríntios 4. Já estáis vós fartos? Já estáis vós ricos? Chegastes vós a reinar sem nós? Nós somos loucos, nós somos fracos, nós desprezíveis, sofremos fome, sede e nudez. Mas há uma compensação no verso 9. Nós nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Depois de tudo isso, não era mesmo difícil para Paulo afirmar que ele era o menor de todos os santos. E ele levanta essas verdades para confrontar
aqueles cuja fé tinha perdido seu foco central. Aqueles coríntios estavam fartos, mas não eram livres. Se um homem escapa da prisão, mas ainda tem as pernas presas em correntes, não está livre. Mas o apóstolo não está aborrecido pelo fato deles desfrutarem de abundância e ele não ter nada. Ele lamenta que a riqueza tenha resultado em fraqueza de alma. Eles vivem em conforto, mas não têm a cruz. São ricos, mas não conhecem o vitupério de Cristo. Não chega a afirmar que eles não pertencem a Cristo, mas que estão buscando um caminho mais suave para chegar ao céu. E então diz: sim, quisera Deus reinasseis, para que nós também viéssemos a reinar convosco. Se eles estivessem reinando de fato, então Jesus já teria voltado. Eles estariam vivendo um milênio e, como diz Paulo, nós estaríamos reinando com vocês. Mas quem aceita ser desonrado, desprezado e desvalorizado assim? Essa verdade é revolucionária e põe em xeque nossa doutrina cristã falsificada. Teremos nós prazer em ser considerados loucos? Será que suportaremos ver nosso nome jogado por aí, difamado? O verdadeiro cristianismo é mais revolucionário do que o comunismo, embora naturalmente não provoque derramamento de sangue. As máquinas do socialismo tentaram terraplanar os montes das riquezas para aterrar os vales da pobreza. Pensaram que dando educação a todos iriam retificar o que é tortuoso. Acharam que com um ato de congresso, com um mero aceno da varinha de condão da política, iriam introduzir o milênio tão esperado. Mas na Rússia isso implicou apenas mudança da chefia. O pessoal das camadas inferiores continuam na camada inferior. Hoje em dia, há milhões de pessoas que enriquecem pelo empobrecimento de outros. E Paulo afirma que ele era pobre, mas estava enriquecendo a muitos. Graças a Deus que o dinheiro de Simão, o mago, continua não obtendo nada do Espírito Santo. Se nós ainda não aprendemos a avaliar corretamente as riquezas de origem iníqua, como Deus poderá confiar-nos a verdadeira riqueza? Então Paulo, que era material e socialmente falido, achava-se incluído entre os seletos relacionados como lixo do mundo. Certamente isso ajudou a entender que, sendo lixo, seria pisado pelos homens. Embora fosse capaz de debater com filósofos estoicos, epicureus no Areópago, por Cristo estava disposto a ser taxado de louco. O antagonismo do mundo para com Jesus é fundamental e perene. Irmãos, será que temos essa mesma disposição? Nada nos irrita mais do que ser associados a pessoas incultas e ignorantes, apesar de sabermos que o homem que escreveu o Apocalipse era inculto e ignorante. Hoje em dia, estamos contaminados por um terrível mal. Os pastores estão mais preocupados em encher a cabeça de conhecimento do que ter um coração em chamas. Quando uma pessoa aprecia muito a intelectualidade, é melhor que termine os estudos antes de assumir o púlpito, pois depois que o assumir, de nada lhe valerão os títulos que puder obter, já que as 24 horas do dia serão curtas para que apresente os nomes de suas ovelhas perante o grande pastor, ou cumpra a suprema responsabilidade de preparar-lhes o alimento espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente e não psicologicamente. Nem Deus mudou, nem mudaram seus pensamentos. Por desígnio dele, ainda existem verdades que estão ocultas para os entendidos e que são reveladas aos pequeninos. E os pequeninos, meus irmãos, não possuem intelecto privilegiado. A igreja de hoje está se gabando do elevado QI dos seus ministros,
Mas antes que alguém se glorie na carne, convém levar em conta que estamos presenciando um dos mais baixos índices de conversões, pois o diabo, irmão, Apolo, não se impressiona com sua riqueza verbal. A linha demarcatória que distingue o crente do homem do mundo é bem definida, bem delineada, mas está totalmente desmoralizada na prática. Os peregrinos de Bânia, ao chegar à feira da vaidade, constituíram um verdadeiro espetáculo, pois se achavam em flagrante contraste com o povo mundano em seu modo de vestir, de falar, em seus interesses e senso de valores. Isso ainda acontece hoje? Durante a última guerra, um general do exército britânico fez a seguinte afirmação: precisamos ensinar nossos soldados a odiar, pois se tiverem bastante ódio pelo inimigo, lutarão contra ele. Nós já ouvimos muita coisa sobre o perfeito amor, embora ainda não tenhamos ouvido o suficiente. Mas agora precisamos também aprender a irar e não pecar. O crente cheio do Espírito deve detestar o mal, a iniquidade e a impureza, e só assim lutará contra essas coisas. Paulo odiava o mundo e por isso o mundo o odiava. Nós também precisamos dessa mesma disposição de fazer oposição. O evangelista Stanley escreveu Darkest Africa, a face escura da África. E o general Botha, fundador do Exército de Salvação, Darkest England, a face escura da Inglaterra. Em meio a forte oposição, o primeiro falava das florestas impenetráveis de árvores altíssimas com seus leopardos à espreita, suas serpentes traiçoeiras e com os espíritos das trevas. Botha via as ruas da Inglaterra como os mesmos olhos com que Deus as via, a lascívia, os esgotos de pecado, a cobiça do jogo, o perigo da prostituição, e então levantou um exército para combater essa situação em nome de Deus. Hoje, nossas próprias ruas são campos missionários. Esqueçamos por um pouco que nossa sociedade é civilizada, pois é possível uma senhora elegante, de belas maneiras e voz suave, estar tão longe de Deus quanto uma selvagem da tribo Mau-Mau, com seu saiote de capim. Em nossas cidades campeia a impureza. O crente que passa as noites em frente da televisão a devanear está com o cérebro morto e a alma em falência espiritual, e vivendo assim indiferente à licenciosidade que impera nestes dias, a ponto de não chorar por causa da cegueira que domina o pecador. Faria melhor se pedisse a Deus que terminasse logo sua vida terrena. Hoje, cada rua de nossa cidade é um poço de pecado, bebida, divórcio, trevas e condenação. E se alguém tomar uma posição contrária a todos esses males, não deve admirar-se se o mundo o odiar. Se fôssemos do mundo, ele amaria o que era seu. Paulo declara firmemente: o mundo está crucificado para mim. Será que isso é demais para o crente do século XXI? O Morro do Gólgota recebia muitas visitas de curiosos que ali iam para assistir à humilhação dos malfeitores. E aquilo era uma verdadeira festa. Zombava-se do sofrimento. Mas no dia seguinte, quem eram os primeiros a chegar ao local? Os primeiros eram os urubus, que iriam bicar os olhos das vítimas e a carne das suas costelas. Depois eram os cães, que devoravam as pernas e braços dos infelizes. Assim, todo deformado, com as entranhas à vista, o indivíduo era um espetáculo horrendo. E era assim que Paulo via o mundo crucificado, nada atraente aos olhos dele. Possamos nós também tremer interiormente e repetir com lábios trementes a mesma afirmação do apóstolo: o mundo está crucificado para mim. Só depois que estivermos mortos para o mundo,
com todos os seus prazeres, sua glória fútil e alegrias efêmeras, poderemos experimentar a mesma libertação que Paulo conheceu. Mas a realidade é que nós, os seguidores de Cristo, respeitamos as opiniões do mundo e buscamos sua apreciação e suas condecorações. Um moderno crítico da igreja diz que atualmente o Deus do crente é o ouro e o seu credo é a cobiça. Mas graças a Deus que ainda existe algumas exceções a essa regra. E esse bendito homem, Paulo, para quem o mundo estava crucificado, era considerado louco. E mais, ele apresentava sua mensagem de tal forma que alguns procuravam matá-lo, pois ele representava uma ameaça para o comércio deles. Esses apóstolos, com todo o seu santo e sadio desdém pelo mundo e pelas pessoas do mundo, nos deixam humilhados. Eles escalam a íngreme ladeira para o céu, em meio a perigo, sofrimento e labor. Ó Deus, dá-nos a graça de seguirmos as suas pegadas. Muito breve, estaremos dizendo adeus à perecível vida terrena e saudando o início da eternidade. Quero desejar-lhe, prezado irmão, uma vida de serviço sacrificial para aquele que foi nosso sacrifício, que também nós possamos terminar a carreira com gozo. Irmãos, se não levarmos uma vida reta diante de Deus, será uma falsidade clamarmos por um avivamento. Dia e noite, meses e meses seguidos, temos de perguntar a nós mesmos: meu coração está puro? Minhas mãos estão limpas? Apelo feito durante o avivamento das Ilhas Hébridas. O aposento da oração, que lugar abençoado! O Espírito paira sobre ele, pois todas as realizações da graça provêm do ventre da oração. Harold Bloch. O milagre do avivamento é bem semelhante ao de uma colheita de trigo. Ele desce do céu quando os crentes heróicos entram na batalha decididos a vencer ou morrer. E se for necessário vencer e morrer, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. C.G. Finney. A causa de Deus foi confiada aos homens, Deus mesmo se confia aos homens. Os crentes que oram são os vice-governadores dele. Estes é que fazem a obra de Deus e realizam os seus planos. E.M. Bonds. A oração é o remédio supremo. Robert Hall. A oração é o teste que avalia a devoção do crente. Samuel Chadwick.